tablet na mão. Boa noite, gente. Tudo bom? É um Boa prazer noite. também estar aqui com vocês para falar um pouco sobre a questão da nossa luta pela terra, né? O povo tupinambá está em processo de demarcação de nosso território tradicional. O processo de demarcação ele tem várias fases, são 7 fases, e nós estamos no meio do caminho desde 2009. Vou retroceder um pouquinho. O povo tupinambá é dividido em 23 comunidades que estão nos municípios de Ilhéus, Una e Buerarema, sendo a maior parte do nosso território no município de Ilhéus. E foi reconhecido como povo no ano de 2000, e em 2009 nós tivemos o nosso relatório de delimitação do nosso território publicado no Diário Oficial. Como eu estava dizendo, o processo de demarcação ele tem 7 fases. A primeira fase são as fases dos estudos antropológicos. É quando um antropólogo da FUNAI vai até o território indígena, conversa com as pessoas, faz toda uma investigação histórica antropológica daquele povo, e aí daí ele emite um relatório, né? Esse relatório, depois de vários processos internos na FUNAI, ele é aprovado e publicado. Aí abre-se um período para contestação, que as pessoas que são contrárias à demarcação, elas podem estar contestando, né? Então, no nosso processo, por exemplo, nós tivemos mais de 300 contestações, né? As contestações são respondidas pela FUNAI, são enviadas para o Ministério da Justiça e depois encaminhadas para que a FUNAI responda cada uma das contestações, né? Aí segue-se novos estudos, novos processos antropológicos, é um processo. O processo de demarcação é realmente um processo administrativo. E aí, depois dessas mais de 300 contestações, a gente teve o nosso relatório aprovado. O ministro da Justiça, ele pode, né? Ele tem 30 dias, que os prazos não foram nenhum deles cumpridos, se passaram de 2009 para cá, já são 11 anos, né? Que a gente está esperando que o nosso relatório seja publicado, mas se passou uns 3 anos só avaliando e respondendo essas contestações. Até que o ministro da Justiça, que ele tinha como preceito legal, ele podia aprovar o nosso relatório depois das contestações, ele poderia voltar atrás, dizer assim, tem que fazer novo estudo, porque eu não estou aqui acreditando que realmente é um território indígena. Eu quero que vocês façam novos estudos que comprovem mais a existência dessa comunidade indígena, desse povo indígena nesse território. Ou ele poderia dizer, não existe povo indígena nenhum, não vai ser aceito esse relatório de delimitação. O nosso processo foi aceito, as contestações foram todas defendidas, e o nosso processo está agora só aguardando que o ministro da Justiça assine, né, a carta declaratória. Porque todo esse processo de administração, ou esse processo de demarcação, ele só declara um direito, ele não constitui. Porque a Constituição Federal Brasileira, ele fala que o nosso direito aos nossos territórios tradicionais é um direito originário, é um direito anterior à formação do Estado brasileiro. Então, quando o Estado ele vai demarcar um território, ele só vai declarar que aquela terra é de posse indígena, porque o direito já é um direito adquirido, já é um direito anterior, um direito originário das comunidades indígenas. Daí que vem hoje essa defesa, não sei se vocês já ouviram falar em marco temporal. Então, a Constituição Federal de 1988 deu ao indígena esse direito originário. Então, é um direito anterior à formação do Brasil. Antes de qualquer Constituição, antes de tudo, o Brasil é terra indígena. Com o marco temporal, eles querem dizer que
só vai ter direito pela terra, pelos territórios, as comunidades indígenas que estavam dentro do território reconhecidos a partir antes de 1988. Todas as comunidades que começaram a lutar por direitos depois de 1988 não têm direito à terra. Então é isso que o marco temporal ele vem defender, né? É uma coisa assim anticonstitucional, porque a Constituição já nos garante esse direito originário e o agronegócio, com os evangélicos e todas as bancadas que são contra as demarcações de terras, eles querem colocar isso como uma norma que seja válida para todo o território nacional. Se isso acontecer, territórios que já foram demarcados podem também ser retirados da posse indígena. Então, nosso processo está nessa fase de declarar. Então, o ministro da Justiça tem que assinar a carta declaratória. A partir daí, o presidente homologa essa carta declaratória. Depois vem a demarcação, que é colocar as picadas nos pontos geográficos, que quando uma demarcação é feita, né, no relatório de delimitação, como o nome já está dizendo, é delimitação, existem os pontos geográficos. Quando Susana Viegas veio aqui no nosso território, ela passou por todo o território, identificando onde existiam indígenas morando. E ela tirou os pontos no GPS. Onde eram, aqui tem índio, tirou o ponto. Ali tem índio, tirou o ponto. E com isso teve feito o quadrilátero, que é a demarcação do nosso território. Então, com a fase de demarcação, vai ser colocar as picadas, que a gente chama de picadas, nesses pontos geográficos. Demarcação visual somente ali no papel. Com a demarcação física, realmente, e com a demarcação física vem também as indenizações, né, que já foram feitas o levantamento fundiário dentro do território, das áreas que já são ocupadas por indígenas, já foi tudo catalogado, e depois de feita a demarcação física, é feita a publicação disso, e essa publicação tem que ser feita nos cartórios locais, por exemplo, cartório de Ilhéus, cartório de Una, Buerarema, vai ser afixado ali para que todos tomem conhecimento de que existe uma terra indígena no município. Então, a gente falta ainda passar por essas últimas 4 fases, e a gente tem visto que está sendo bem difícil, porque existe todo um processo, toda uma luta, né, dos contrários às demarcações de territórios indígenas, que querem negar esses direitos, querem mudar a Constituição, né, fazendo leis e PECs inconstitucionais, todas elas querendo tirar o direito que a gente tem, o nosso direito originário. E a gente se sente assim bem ameaçado nesse momento, porque existem muitos interesses dentro dos nossos territórios. Aqui no território Tupinambá, por exemplo, nós temos a especulação imobiliária, os grandes resorts, né, que querem vir, condomínios de luxo que querem estar sendo instalados aqui no nosso território, e também as fazendas de cacau que estão falidas. Embora estão falidas, os proprietários, né, entre aspas, eles querem permanecer sendo proprietários daquilo, porque existe todo um poder agregado àquelas terras que estão ali até improdutivas, com roças já sem produção até e abandonadas, mas todo o poder que está em volta daquela propriedade, né, de ser um coronel, de ser filho, né, de quem tinha terras dentro dessas terras de Ilhéus, né, Buerarema e Una. Então, eles continuam também brigando bastante para permanecer com esses territórios, né, com essas propriedades rurais, devido a isso. Também nós sabemos que tem outras riquezas dentro do nosso território, né? A mata, temos muita água, nós temos também minerais que estão dentro do nosso território, tem muitos areais também que também
de certa forma, influenciam para que a nossa demarcação não saia. E a gente tem também tendo nossas lideranças criminalizadas, o que, de certa forma, enfraquece também a nossa luta pela terra, porque a partir do momento que nossas lideranças foram presas, eles recuaram um pouquinho, mas a gente tem como propósito mesmo ter a demarcação do nosso território. E a gente não tem tido nenhum tipo de apoio hoje da FUNAI, porque existem normativas, né, da FUNAI, que é um órgão que deveria ser de proteção e defesa dos nossos direitos, mas com esse governo, né, esse desgoverno, tem saído muitas portarias extinguindo direitos que a gente tinha. Por exemplo, a FUNAI, ela sempre acompanhou os processos, todos os processos que têm a ver com o território. A FUNAI sempre acompanhou, né, os procuradores e os funcionários da FUNAI, a oitiva de lideranças em questões de terra, tudo isso, a FUNAI sempre acompanhou. Com esse governo, né, com esse desgoverno, existe hoje uma portaria que terras que estão em processo de demarcação, a FUNAI não vai mais acompanhar. Só vai acompanhar processos de territórios já demarcados e que não tenha briga entre fazendeiros. São processos assim que não existe litígio, não existe briga de território. E uma nova portaria recente que foi os títulos, né, dando poderes para que as terras que estão ainda em processo de demarcação sejam vendidas e que essas terras possam ser tituladas por terceiros. Então, está tendo todo um processo de titulação de terras dentro de territórios indígenas em processos de demarcação. Então, nós hoje estamos assim cercados, com todos os nossos direitos que são garantidos na Constituição, negados, embora a gente tenha com a nossa Constituição, que é a nossa Carta Magna, que nos protege e que nos dá uma diversidade de direitos, direito originário, direito à nossa organização social, direito a gente ser ouvido, né? Temos a OIT, que é uma legislação internacional que tudo que for ser feito em terras indígenas ou que tenha alguma coisa, que vá interferir em algum direito indígena, nós indígenas devemos ser consultados. É a OIT 169. Só que a gente não é ouvido nunca, né? A gente não, infelizmente, a gente tem vivido dias tenebrosos, com nossos direitos assim super ameaçados, sem saber a quem recorrer, porque se o governo não respeita a própria Constituição, que é a nossa Carta Magna, a quem a gente vai recorrer, né? A gente tem feito muitas denúncias internacionais. Nós temos hoje advogados indígenas que estão advogando em causa própria nossa. Recentemente nós tivemos o julgamento que teve uma lei de auxílio emergencial a comunidades indígenas e Bolsonaro fez vários vetos a essa lei, inclusive água, negando que fosse levado água potável até as comunidades. Então, nós, enquanto mobilização indígena, pudemos ter advogados indígenas defendendo a nossa causa. Isso foi assim, um marco assim, histórico, porque foi pela primeira vez que nós, enquanto indígenas, fizemos a nossa própria defesa, o movimento indígena se defendendo sozinho. Embora tivéssemos outros organismos também juntos nesse processo, mas esse processo foi um processo que a APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, ele entrou com esse processo, né, recorreu na Suprema Corte e fez a própria defesa e a gente teve ganho. E para a gente é um marco, porque a Constituição também nos deu essa garantia, porque há muito tempo atrás, antes, na Constituição, com
esqueci o nome, Código do Índio, mas a lei 1677, a gente era considerado tutelado. O que é ser tutelado? Uma criança tutelada, uma pessoa doente mental, né, com problemas mentais, desculpa, tem um novo termo, né? Desculpa se eu estou sendo preconceituosa, mas não quero ser preconceituosa, só não lembro qual é o termo hoje que a gente usa. Mas são assim pessoas que não poderiam decidir pela sua própria vida, e a Constituição nos deu também esse direito da gente poder entrar em juízo, defender as nossas próprias causas. Então, a Constituição Federal, ela é um marco também da luta do movimento indígena, ela é um exemplo para muitos países, é uma lei muito... os artigos 231 e 232 são artigos que de uma grande evolução jurídica para as comunidades indígenas, mundial, assim, ele é tomado como referência, e hoje nós estamos vendo que esses direitos não estão sendo respeitados. E para a gente isso assim é muito triste, porque depois de tantos séculos de massacres e de perseguições, a gente continua sendo perseguido, continua sendo massacrado, mas a gente continua resistindo também, porque são 520 anos, né? O povo tupinambá, por exemplo, que era um povo que era dito extinto, que era um povo que para muitos não existia mais, só existia nos livros de história, mas esse povo está aqui lutando, resistindo, honrando seus antepassados, honrando todas as crianças que ainda vão nascer e lutando para que a gente tenha esse território em nossas mãos, para que a gente possa viver dignamente. A gente está no mês de setembro, que é o nosso mês, assim, para mim, enquanto tupinambá, é como se o mês de setembro fosse o marco. O ano só começa para mim depois de setembro, que é depois que a gente caminha, que a gente tem nossa caminhada, que é no último domingo de setembro, em memória aos mártires que foram assassinados no massacre lá no Rio Cururupi, que esse massacre é conhecido na história do Brasil como a Batalha dos Nadadores, mas que para a gente é um massacre. Foram 7 léguas de corpos de tupinambás estendidos na praia, por isso que Cururupi chama Cururupi. Cururupi significa mar vermelho de sangue, rio vermelho de sangue, e a gente está nesse mês de reafirmar a nossa resistência e reafirmar que a gente vai continuar lutando pelos nossos direitos. Não sei se eu tenho tempo ainda, quanto tempo falta.